sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o homem. O sacrifício de Jesus é suficiente para libertar o homem do poder do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levantar o homem, redimir o homem, assegurar o homem da vida eterna. O homem não precisa se sacrificar vários caminhos de joelhos para alcançar um favor de Deus. O homem não precisa, como outras pessoas, pegar um chicote e açoitar as costas em busca de algum tipo de perdão ou de favor de Deus. Não. Por que ele não precisa? Porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, para que ele possa receber perdão, graça e redenção sobre a sua vida. Onde tiver uma pessoa que te aceitou como o único e suficiente Salvador, Pai, e receba ela em tua presença, firma os pés dela na rocha e perdoa os pecados dela. Em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Então quero convidar você a ler agora o livro de Mateus. Eu gostaria aqui de entregar meu celular para minha princesa. Segura aqui, meu amor. Já já ela vai estar retornando para orar com a gente. Abra sua Bíblia conosco aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 26. Como eu disse aos irmãos, na última vez eu iria trazer uma mensagem sobre a ceia do Senhor. Então diz assim, Mateus 26, 26 diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia, quando beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Queridos, esse é um dos momentos clássicos e especiais da Bíblia. É o momento em que Jesus reúne os seus discípulos para fazer a participação da ceia do Senhor. Aquele momento de comunhão, aquele momento em que ele reúne os discípulos, onde tem os elementos ali, o pão e o vinho, cada elemento tendo o seu significado, o seu símbolo espiritual para a fé cristã. Queridos, o que significa a ceia? A ceia nos comunica mensagens poderosas de Deus para a nossa vida. A ceia nos comunica esperança. A ceia nos comunica unidade e união. A ceia nos comunica redenção, vida, paz, vitória e triunfo de Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção de maneira mais específica para aquilo que nos fala, o que a ceia significa e para onde ela aponta. Primeiro, queridos, a ceia é uma celebração maravilhosa da igreja. A ceia é um banquete da graça, falando de forma espiritual. A ceia é um momento em que nos reunimos à mesa do Senhor Jesus e participamos do seu sangue, simbolicamente falando, e do seu corpo, né? A ceia é uma celebração em memória da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas a ceia nos leva a olharmos para algumas direções. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. A ceia do Senhor Jesus nos leva a olharmos para trás. Por que olharmos para trás? Porque ela nos faz o sacrifício de Jesus realizado lá na cruz do Calvário. Volta os olhos da fé lá para a obra de Deus realizada por meio de Jesus Cristo, lá na cruz sangrenta. Nos faz lembrar e entender o motivo pelo qual todos nós estamos aqui e o meio pelo qual todos os homens são salvos. Qual é o meio? O sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o homem. O sacrifício de Jesus é suficiente para libertar o homem do poder do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levantar o homem, redimir o homem, assegurar o homem da vida eterna. É por isso que eu e você podemos nos abraçar a este sacrifício pela fé e temos a plena certeza de que seremos salvos. O homem não precisa se sacrificar vários caminhos de joelhos para alcançar um favor de Deus. O homem não precisa, como outras pessoas, pegar um chicote e açoitar as costas em busca de algum tipo de perdão ou de favor de Deus. Não. Por que ele não precisa? Porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, para que ele possa receber perdão, graça e redenção sobre a sua vida. Então a ceia nos leva a olharmos para trás, para olharmos para o sacrifício, para a obra de Jesus. Entendermos que ali está a nossa fé, está a nossa esperança de vida eterna, no sacrifício de Jesus. É um memorial desta obra maravilhosa, centro do Evangelho, morte e ressurreição de Jesus. Mas a ceia também nos leva, queridos, a olharmos para
o hoje, não apenas para trás, mas olharmos para o presente. Por que olharmos para o presente? Porque ela nos leva a olhar para dentro de nós. A Bíblia diz que, ao tomar a ceia do Senhor, o homem deve se examinar a ele mesmo. Ou seja, ver como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está a vida dele com Deus. A ceia nos faz passarmos um autoexame em nossa fé e sabermos se realmente nós estamos na fé. Saber se a nossa vida realmente está em Deus. Examine a partir de agora, como é que está a sua vida com Deus? Como você tem andado com Ele? Você abandonou o caminho, se distanciou? É um exato momento para você voltar para Jesus, antes que você se distancie para mais longe. Satanás se aproveite disso. Entenda, a ceia do Senhor nos leva a examinar o nosso coração e ver o que está sendo alimentado dentro dele, ver se mágoas estão sendo alimentadas dentro dele, rancores, e faz com que a gente leve o nosso coração para Jesus, para que nosso coração seja curado de tudo isso. O que está sendo alimentado no seu coração? Deve ser talvez traumas, deve ser talvez falta de tantas coisas que podem ter destruído a sua vida, mas a ceia te faz examinar e entender que você pode consertar a sua vida com Deus e começar um novo tempo com Ele. A ceia também nos leva, queridos, a olharmos para frente, para entendermos que um dia Jesus Cristo vai voltar e nós vamos ceiar eternamente com Ele. Ele diz para a igreja: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós entraremos com Ele. Entrarei com Ele, cearei com Ele. Temos quantos minutos, Vitor? Quanto? Então, lembre-se disso. A ceia nos leva a olharmos para a volta de Jesus Cristo. E a ceia tem alguns elementos. Quais são os elementos da ceia? O pão. O pão significa algumas coisas. Significa que o corpo de Jesus Cristo, assim como o pão é partido, foi partido lá na cruz, para poder abrir um novo e vivo caminho para nós andarmos nele. Significa também o pão como um alimento diário, né? O pão, a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significando que Jesus, assim como o pão é um alimento diário, Jesus é uma experiência diária. Jesus não pode ser uma experiência de apenas aos domingos, não pode ser uma experiência de apenas um dia, não. Jesus é uma experiência diária. Ele tem que acontecer na minha e na sua vida todos os dias. Pense e creia nisso. Entenda que também o pão tem um símbolo do sangue, né? O sangue simboliza a nova aliança de que nós fomos resgatados para Deus, para um novo relacionamento, entrelaçados por meio do sacrifício de Cristo, de forma que nada pode nos separar do amor de Deus agora, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem nada. E por fim, este sangue nos livra do poder do pecado, nos purifica e nos conduz à segurança da vida eterna. É isso que nós temos. Querido, eu quero fechar esta mensagem fazendo uma oração por você. Quero convidar a minha esposa para vir orar aqui conosco. Temos aí, Vitor, me avisa aí quantos. Vamos orar aqui, irmão, pelas pessoas que assistiram a palavra. Senhor meu Deus, eterno Pai, oramos agora por cada pessoa que ouviu a palavra, que o Senhor possa tocar, mudar, restaurar, trazer um novo tempo, que a palavra do Senhor possa ter falado no coração dessas pessoas. Que o Senhor traga um novo tempo para elas, perdoe seus pecados, mude. Onde tiver uma pessoa que te aceitou como o único e suficiente Salvador, Pai, e receba ela em tua presença, firma os pés dela na rocha e perdoa os pecados dela. Em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém.